Sabe aquela cirurgia de cistotomia para tirar cálculo? É super comum, né? Mas, olha, o sucesso da cirurgia não termina quando a gente tira a última pedrinha. O verdadeiro detalhe, aquele que faz toda a diferença, tá na hora de fechar a bexiga. É a escolha do fio de sutura. Parece uma coisinha boba, mas é isso que pode decidir se o problema vai voltar ou não. E é aqui que a coisa fica séria. Pensa nessa pergunta: a sutura está realmente só fechando a bexiga ou ela mesma está plantando a semente para novos cálculos? Parece um absurdo, né? Meio contraintuitivo, mas a verdade é que a própria solução pode virar um novo problema. Então, vamos entender direitinho como isso acontece e, claro, o mais importante, como fugir dessa armadilha. Tá, mas antes da gente mergulhar no tipo de fio, primeiro a gente precisa falar da técnica. A base de tudo para uma cestorrafia bem feita é a sutura em dois planos. O objetivo aqui é bem simples, na verdade. É criar uma vedação que seja sem a prova de falha, sabe? Para garantir que tudo cicatrize direitinho e sem nenhum vazamento. Beleza, e como é que isso funciona na prática? É assim, a gente começa com a primeira camada, a mucosa, que é a parte de dentro da bexiga. Ali a gente faz uma sutura que a gente chama de invaginante. Basicamente, ela joga as bordinhas para dentro, criando uma primeira vedação. Aí, por cima dessa, vem a segunda camada na cera muscular, que é a parte de fora, mais forte. É como se fosse uma barreira dupla, entende? Isso garante que nada, absolutamente nada de urina vai vazar. Ok, técnica entendida. Agora sim vamos falar do protagonista da nossa história, o fio de sutura. E é aqui que o jogo vira. Porque o mesmo material que a gente usa para fazer essa vedação perfeita pode, ironicamente, virar o que a gente chama de nidos. E o que é isso? É o ponto de partida, o núcleo, para a formação de mais cálculos. A explicação para isso está na química. É a tal da atração iônica. Como a gente vê aqui na cetação, os cálculos se formam porque os íons presentes na urina, tipo cálcio, são atraídos por algumas superfícies. Pensa neles como pequenos ímãs. Eles se juntam, se grudam, cristalizam e pronto. Nasceu um novo cálculo. E só para deixar esse termo bem claro, vamos definir. Um nidus é basicamente o marco zero. É qualquer coisinha que serve de ponto de partida para algo maior crescer em volta. Pensa numa pérola se formando ao redor de um grão de areia. No nosso caso, o fio de sutura dentro da bexiga pode ser esse grão de areia perfeito para os cristais de cálcio se agarrarem e começarem a festa. E isso nos joga direto no centro da questão. De um lado, a gente tem a poligalactina 910, que todo mundo conhece como vícrio. Do outro, os fios monofilamentares. E olha, escolher entre um e outro não é só questão de gosto ou de qual tem na gaveta. É uma decisão que precisa ser baseada em ciência, em como cada um se comporta lá dentro. Agora, olha só essa tabela. A primeira coisa que pula aos olhos é que, ué, os dois têm cálcio na composição? Pois é, parece estranho, mas o pulo do gato não está no que eles são feitos, e sim como eles são feitos. A poligalactina, o vícrio, é multifilamentar. Imagina um cabo de aço, todo trançado, cheio de cantinhos e frestas. É um convite para cristal grudar. Já o monofilamento, ele é liso. Pensa num fio de nylon, sem nenhuma irregularidade. Fica muito mais difícil para qualquer coisa se fixar ali. E essa diferença estrutural muda completamente o jogo. E aí entra outro fator decisivo, o tempo. A poligalactina leva cerca de 70 dias para ser totalmente absorvida. 70 dias! São mais de 2 meses com aquele fio trançado, cheio de cálcio, dando sopa lá dentro da bexiga. É tempo mais do que suficiente para ele virar um verdadeiro ímã de cristais e começar todo o problema de novo. Então, tá claro que a gente precisa de uma carta na manga, né? E essa carta é o fio monofilamentar. Sim, a gente já viu que ele também tem cálcio, mas calma. Ele tem uns truques, umas características que fazem dele a escolha muito, mas muito mais segura. E especialmente para aquele paciente que já tem histórico de cálculo. Mas aí fica a pergunta, né? Se o monofilamento também tem cálcio, por que raios ele não causa o mesmo estrago? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E a resposta, como a gente começou a ver, não está na química. Está na física, na estrutura do fio e principalmente na reação do próprio corpo a ele. A mágica acontece por dois motivos. Primeiro, aquela superfície super lisa que a gente falou. Ela funciona como se fosse, sei lá, uma pista de patinação no gelo para os cristais. Eles simplesmente não conseguem se agarrar. E segundo, que é talvez o mais genial de tudo, a mucosa da bexiga é muito rápida na cicatrização. Ela cresce por cima da linha de sutura e literalmente enterra o fio, isolando ele da urina. Ou seja, o próprio corpo esconde a prova do crime antes que ela possa causar qualquer problema.
Certo. Vamos amarrar tudo isso e trazer para o dia a dia da clínica. A escolha do fio, no final das contas, não é só um detalhe técnico da cirurgia. É uma atitude de prevenção. É uma parte fundamental do tratamento para evitar que os cálculos voltem, que é uma dor de cabeça enorme para todo mundo, para o veterinário e, claro, para o tutor. E olha o impacto disso no mundo real. Imagina a cena, o animal volta para fazer um ultrassom de controle. Se o fio errado for usado, o que a gente vai ver na imagem? Um monte de cristais grudados nele com uma cara idêntica à de um novo cálculo. E aí começa o pesadelo. Diagnóstico errado, tutor desesperado, talvez até tratamentos que não precisavam acontecer. Usar o fio certo não é só fechar um buraco na bexiga. É evitar criar um fantasma, um problema que nem existe de verdade. E para a gente fechar, fica essa provocação. A gente acabou de ver como a estrutura de um simples fio de sutura pode definir o sucesso de uma cirurgia. Isso leva a gente a pensar que outras decisões, que outros materiais que parecem pequenos podem ser a linha tênue entre um procedimento bem-sucedido e uma complicação inesperada. Fica a lição de que, na cirurgia, os mínimos detalhes fazem toda a diferença.